Boa noite, boa noite. Vamos começar hoje mais uma aula aqui relativa, né, a leilão extrajudicial. E, assim, qual que é o tema de hoje? Qual que é a importância desse tema? O tema de hoje é relativamente a os quesitos que você deve observar quando você vai analisar uma oportunidade num leilão extrajudicial, né, dentro da matrícula. Então, é o que você vai ter que ter de cuidado, né, e observar na matrícula no leilão extrajudicial. Nós veremos aqui que o número de questões que você precisa observar, ele é proporcionalmente menor do que o número de questões que a gente tem que observar num leilão judicial, por exemplo, né? Mas existem cuidados que vocês terão que... E antes, né, antes de adentrar, é importante a gente rememorar aqui, relembrar alguns conceitos que nós trabalhamos já, né? As aulas sequenciais que nós temos, para que a gente contextualize e entre aí na esfera do conteúdo de hoje. Bom, primeira coisa que nós temos que relembrar aqui é o conceito de leilão judicial e de leilão extrajudicial. O leilão judicial, ele é aquele que ocorre no bojo de um processo judicial. Não há segredo quanto a isso. E o leilão extrajudicial, ele ocorre dentro aí de um procedimento extrajudicial, como o próprio nome diz, no cartório de registro de imóveis. Então, assim, o que diferencia um leilão do outro é a participação ou não do Poder Judiciário como realizador ali dos atos, né, do leilão, tanto dos atos preparatórios quanto dos atos, né, subsequentes aí, né, do praceamento mesmo do bem imóvel. Então, a diferença é que, enquanto o leilão extrajudicial ele ocorre de uma forma muito menos rigorosa do ponto de vista procedimental, o leilão judicial ele tem um rigor maior do ponto de vista procedimental, né, com infinidade de recursos, um processo judicial que tem, né, ali prazos muito mais alongados, né, possibilidades de discutir o mérito do procedimento dentro do próprio procedimento, né, a participação do juiz. Então, são procedimentos diferenciados, mas que acabam, assim, principiologicamente se comunicando. Um exemplo, né, da comunicação aí, né, da aplicação subsidiária de regras de um procedimento para o outro, né, é a questão do preço vil, né, que se aplica aí subsidiariamente o preço vil relativo aos leilões judiciais, né, conceituado no Código de Processo Civil, ele se aplica aos leilões extrajudiciais por força de interpretação jurisprudencial. Então, eu citei aqui a questão do preço vil só para exemplificar que, de certa forma, os princípios e regras de um e de outro se comunicam. Mas o fato é que existe uma diferença. E essa diferença é fundamental para a nossa aula de hoje. Por quê? Porque como o leilão extrajudicial ele ocorre no cartório de registro de imóveis, todo o procedimento fica ali, né, depositado no cartório e registrado na matrícula. E registrado na matrícula. Então, o primeiro ponto que você deve olhar antes de ingressar no leilão, antes de verificar, né, de concluir pela viabilidade ou não da arrematação daquele imóvel no leilão extrajudicial, é verificar se ocorreu a consolidação da propriedade, a constituição em mora e a consolidação da propriedade. Como funciona? O rito da Lei 9.514, de 97, estabelece que o leilão extrajudicial vai ocorrer no cartório de registro de imóveis. Ponto, né? Disso nós sabemos, não há dificuldade. E qual que é o rito? O rito ele começa com uma notificação cartorária ali, né, extrajudicial, que é feita para o devedor fiduciante para que ele pague o débito em 15 dias. Essa notificação ela é indispensável, ela é crucial para a validade do procedimento. Se ele não pagar em 15 dias,
Se o devedor fiduciante não pagar em 15 dias, ocorre o que a lei denomina de constituição em mora, porque essa notificação é para purgação da mora. Se ele não efetua o pagamento, ele não purgou a mora, logo ele está constituído em mora para todos os efeitos jurídicos. Estar constituído em mora é estar devendo formalmente alguém. Então, a partir desse momento, a lei diz que, esgotado o prazo da notificação, esgotado aquele prazo estabelecido ali de 15 dias na notificação, não paga o débito, ou seja, não purgada a mora, o que acontece? Acontece a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, que é o banco. Então, primeiro aspecto que você tem que olhar na matrícula. Deixa eu ver, esse imóvel está indo a leilão, correto? Extrajudicial, eu preciso verificar a matrícula dele. E ao olhar a matrícula, tem que estar lá que a propriedade está consolidada em nome do credor fiduciário. E o credor fiduciário pode ser qualquer banco. Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal, qualquer banco, né, bancos de fomento, né, mercantil, né, não importa a natureza jurídica do credor fiduciário, nem o nome, vai estar consolidado ali que aquele que está levando a leilão passou a ser o proprietário da coisa, porque o devedor fiduciante não pagou o débito quando foi notificado para pagar, está constituído em mora, certo? Então, o primeiro aspecto é esse, porque não há como, né, ter validade o leilão extrajudicial do ponto de vista jurídico, se não houver aí a devida consolidação da propriedade, que é precedida, veja bem, de uma notificação extrajudicial feita por cartório, né, através do cartório de registro de imóveis, para que haja ali, né, o pagamento em 15 dias. Então, o primeiro aspecto é esse que nós temos que observar. O segundo aspecto que eu sempre digo que vocês têm que observar é se no contrato não tem nenhuma locação averbada. Tem muita gente que compra um imóvel para vender rapidamente, né? Principalmente imóveis comerciais. E aí, quando arremata e vai tomar posse do bem, descobre que tem uma locação averbada na matrícula. E isso ocorre justamente com aqueles que não sabem que a análise da matrícula é algo, né, obrigatório para quem quer fazer bons negócios, né? Porque o que acontece se tiver uma locação averbada na matrícula? O artigo 8º da Lei do Inquilinato, ele diz que se houver anotação de locação na matrícula, registrado lá no cartório, dizendo que há uma locação por um determinado prazo e que, mesmo em caso de alienação do bem, a locação, né, chegará ao seu fim somente na data aprazada no contrato, você, como arrematante, vai ter que esperar o término dessa locação. Né? Eu já me deparei com pessoas desesperadas que compraram o imóvel porque é uma boa oportunidade para uma venda rápida e descobrirem depois que havia ali na matrícula um contrato averbado em que havia uma cláusula prevendo o que mesmo no caso de alienação, só daria ali o período de locação depois do prazo fixado do contrato. Ou seja, trocando aqui em miúdos, essas averbações, elas dizem que mesmo que haja arrematação do imóvel ou venda desse imóvel por outro meio, aquele que está locando o imóvel tem o direito de concluir o contrato até o final. E aí, se o contrato for de 3, 4, 5 anos, você vai ter que respeitar. Então, não custa você olhar se tem ou não locação averbada, né? Porque uma das coisas, né, principais, principalmente para quem compra para venda o imóvel, né, para quem comprou para locação, né, até que, né, dependendo do valor que tiver ali da locação, né, compensa já ter alguém lá locando, né, o imóvel, principalmente imóvel comercial, né? Entretanto, para quem compra para venda, nós sabemos que você tem que fazer com que o seu dinheiro gire o mais rápido possível. Agora, você imagina,
por uma desatenção sua na análise da matrícula, você simplesmente descobrir, depois da realização do leilão, que tem alguém que tem direito de continuar locando o imóvel por mais 3 anos, por exemplo, por mais 2 anos que seja, sem que você possa aí colocar esse imóvel, né, à venda, porque é muito difícil, você pode até colocar à venda, mas vai ser muito difícil você encontrar alguém que queira comprar nessas condições. Geralmente a pessoa quer comprar ou para ela já entrar para dentro do imóvel, né, e usar, ou também para investimento, para colocar para locação ou para vender, né, e nem sempre, né, essa situação específica de locação averbada, ela vai te ajudar. Na verdade, quase sempre ela vai te atrapalhar. Então, não custa você observar se tem ou não locação ali, né? Contrato de locação do imóvel averbado na matrícula, né? Com cláusula estabelecendo, né, a sua vigência, mesmo no caso de alienação do imóvel, certo? Penhora, veja bem, isso aqui é a terceira coisa a você observar, é o seguinte: se há penhora do imóvel alienado fiduciariamente. Aí você pode falar, mas professor, eu já vi várias vezes na jurisprudência, eu já vi várias vezes, né, em outras oportunidades, alguém dizendo que o imóvel com alienação fiduciária não pode ser penhorado. Não pode ser penhorado porque ele pertence ao banco. Né, a propriedade é resolúvel, ela necessita ainda da quitação do débito para ser consolidada na pessoa ali do devedor. É isso mesmo. Os imóveis alienados fiduciariamente são impenhoráveis. O que pode ser penhorado são os direitos de aquisição. Entretanto, há um entendimento crescente nos tribunais, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, e sempre olhem a matrícula. Existe um entendimento crescente nos tribunais que, nos casos de obrigações pró-terreno, o imóvel alienado fiduciariamente, e não os direitos, o próprio imóvel pode ser penhorado. Veja bem, o próprio imóvel. Então, se você compra num caso em que há uma penhora do imóvel alienado fiduciariamente por uma obrigação próprio terreno, você vai ter que resolver o problema lá no processo, né? Porque esse imóvel vai ter uma penhora lá. E a obrigação próprio terreno é aquela que é justamente da natureza da coisa. É por isso que esse entendimento, e eu trouxe 2 julgados aqui para a gente analisar, é por isso que esse entendimento jurisprudencial, ele vem crescendo, porque os tribunais entendem assim, olha, o que é obrigação próprio terreno? É aquela obrigação ligada à natureza da coisa. No caso, condomínio. Condomínio é uma obrigação próprio terreno. Então, não importa quem é o proprietário. Se você compra um imóvel, aí numa imobiliária, né? Que não seja em leilão, numa imobiliária, não verifica se tem débito condominial e compra esse imóvel, aquela obrigação, ela não vai com o antigo proprietário, ela vai continuar com o imóvel. E quem é dono atual do imóvel passa a ter a obrigação de pagar. Então, veja só, o que a jurisprudência está construindo? Ainda há uma bola dividida. Existem julgados que dizem que, mesmo no caso de obrigação próprio terreno, não pode ser penhorado o imóvel que está alienado fiduciariamente, mas tão somente os direitos de aquisição. Mas existe uma jurisprudência crescente, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que está, né, caminhando no sentido de se consolidar, no sentido de que, naqueles casos em que houver débito do condomínio, é possível a penhora do imóvel, porque essa dívida de condomínio acompanha o imóvel, seja o dono dele quem for, se o banco ou se o devedor, certo? Então, aqui eu trouxe alguns julgados para a gente ver, certo? Esse aí é do Superior Tribunal de Justiça, esse que está aí no slide. Olha lá, eu coloquei em negrito. O que o Superior Tribunal de Justiça fala? A natureza próprio terreno, que é a dívida relativa ao próprio imóvel, a natureza do imóvel, né? Lá diz no julgado, né? A natureza próprio terreno se vincula diretamente ao direito de propriedade sobre a coisa. Por isso se sobreleva ao direito de qualquer proprietário. Isso aqui não sou eu dizendo, é o Superior Tribunal de Justiça. Inclusive do credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário,
sujeito a uma condição resolutiva, não pode ser detentor de maior direito que o proprietário pleno. Em execução por dívida condominial, diz o STJ, movida pelo condomínio edilício, é possível, olha só, gente, isso é muito perigoso, porque se você não analisar o imóvel, porque olha só, o STJ está dizendo, é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do artigo 1345 do Código Civil de 2002. Esse julgado foi no RESP do 2059278 de Santa Catarina, recente, agora de 2023, julgado tem um ano, de 12/9 de 2023. E é um entendimento dos tribunais que vem crescendo. Então, olha só, para não causar confusão na cabeça de vocês, os tribunais, eles não admitem, como regra geral, a penhora do imóvel alienado fiduciariamente. Só admitem a penhora dos direitos de aquisição do imóvel alienado fiduciariamente. Entretanto, há esse entendimento que, no caso de dívida condominial, tendo em vista a natureza pró-terreno da dívida, quer dizer, a natureza que se liga à própria coisa, né, é possível a penhora do imóvel e não dos direitos. Então, o imóvel alienado fiduciariamente passa a ser passível de penhora. E aí, se você não analisar na matrícula, né, ou não observar que há essa penhora lá, você vai assumir um problemaço, viu? Um problemaço. Porque, ao mesmo tempo que você pode, né, comprar e discutir a tese contrária, que nem em caso de obrigação próprio terreno poderia penhorar o imóvel, o fato é que você vai arrumar algo que não é um objetivo, né, de se participar de leilões. Você tem que buscar no leilão é lucro máximo. E é isso que eu ensino vocês a terem. Lucro máximo com a máxima segurança. E não, né, possibilidade de discutir tese nem briga em tribunal, certo? Aí eu trouxe mais esse julgado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vou ler para vocês. Recurso, agravo de instrumento, despesas condominiais, execução de título extrajudicial, unidade condominial, objeto de garantia fiduciária, penhora da unidade, viabilidade. Olha lá, viabilidade da penhora da unidade. Então, relembrando aqui, via de regra, é impossível a penhora juridicamente do bem alienado fiduciariamente. O que é possível é a penhora dos direitos. Só que esse entendimento, ele vem crescendo nos tribunais, no sentido de que as dívidas de natureza condominial, por terem, né, ali a característica de serem pró-terreno, elas condicionam e dão ensejo à penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente. Por isso que vocês têm que olhar, fazer essa observação quando analisa a matrícula, verificar se não tem uma penhora no imóvel alienado fiduciariamente. Isso mesmo, não sou eu que estou dizendo, são os tribunais, né, como esse segundo julgado aqui. Nós vamos terminar de ler esse aqui do TJ de São Paulo. Mas, assim, para que você analise e veja que se tem ou não alguma penhora lá recaindo, né, sobre esse imóvel alienado fiduciariamente, nesse caso excepcional da dívida condominial. Vamos lá, continuando aqui o que o TJ de São Paulo diz também sobre o tema. Diz assim, tratando-se de execução de dívida condominial, é possível a penhora da unidade condominial para a satisfação do crédito. Artigo 835, inciso 5 do Código de Processo Civil. Natureza pró-terreno da obrigação, que onera a própria coisa, independentemente de quem seja o titular do domínio ou detenha sua posse. É por isso que esse entendimento vem sendo, né, mais adotado pelos tribunais, né? Interesses do condomínio que devem ser preservados e tem preferência aos créditos do credor fiduciário, a fim de possibilitar a manutenção do próprio imóvel dado em garantia. Medida que visa a utilização do bem, Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo, de forma sucessiva, medida que visa a utilização do bem para, de forma sucessiva,
quitar a dívida exequenda de natureza próprio terreno e a dívida perante a instituição financeira, o que não acarreta a perda da garantia fiduciária, podendo a credora, que é o banco, no caso, também evitar o praceamento, quer dizer, evitar o leilão do imóvel, mediante a quitação do débito e execução da garantia. Então, veja bem, por que é importante verificar esse aspecto de que se há ou não penhora do imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de débito de condomínio, porque a jurisprudência dos tribunais tem caminhado no sentido de admitir a penhora do bem, do próprio bem alienado fiduciariamente, para pagamento de débitos condominiais. E eu não quero que nenhum de vocês comprem um imóvel nessa situação, porque vai ser um problema, né? Vai ser um problema, né, para vocês saírem, né, dessa questão aí. Então, olhe a matrícula nesse aspecto também. Tem mais coisa para a gente olhar. Quarta coisa a se observar, anotação premonitória. A anotação premonitória, ela pode acontecer ali, né? Ela pode acontecer no imóvel alienado fiduciariamente com relação aos direitos ali de aquisição do imóvel. Ela causa algum problema a mais para você? Não, ela não causa nenhum problema a mais, porque ela é meramente informativa, né, de que há uma execução correndo contra aquela pessoa que tem aqueles direitos de aquisição naquele imóvel. Entretanto, ela vai te dar um trabalho a mais. Por isso que eu coloquei aqui como a quarta coisa a se observar, para você ver se compensa. Por quê? Porque você que vai ter que adotar as medidas para, né, retirar aí essa averbação monitória da matrícula. Todos os editais dizem que é, né, função aí e responsabilidade do arrematante a retirada dessas anotações, dessas averbações premonitórias. Então, você tem que colocar isso na balança. Ela não te causa, né, um transtorno do ponto de vista financeiro, mas pode te causar um transtorno do ponto de vista, né, do tempo que você vai demorar ali para retirar essa averbação premonitória. Trouxe aqui jurisprudência para demonstrar que ela não impede a realização do leilão extrajudicial. Não é isso. Não é isso. Não foi por essa hipótese que eu coloquei ela nessa relação. Eu coloquei ela nessas coisas a se observar na matrícula do imóvel alienado fiduciariamente, que você eleger como uma oportunidade válida para você arrematar, porque havendo anotação premonitória, você pode demandar um pouco mais de tempo para retirar essa anotação ali, certo? Tem casos, inclusive, que é preciso você entrar com embargo de terceiro em alguns casos. Olha que absurdo. Embargo de terceiro lá no processo judicial que fez a anotação para você conseguir a baixa, e isso demanda tempo. Por isso que eu coloquei aqui como algo a se avaliar na matrícula. Mas está aí a jurisprudência para vocês que comprova, né, aí no slide, que comprova que a anotação premonitória ela não impede a realização do leilão extrajudicial. Essa aqui é uma jurisprudência do TJ de Santa Catarina. Diz assim, ó, averbação premonitória é informação prestada por instituição financeira de que o imóvel está gravado por alienação fiduciária, pleito de retirada da averbação, acolhimento na origem, insurgimento de um dos executados, possibilidade de manutenção da anotação, acolhimento, ato meramente acautelatório, inexistência de inviabilidade, a consolidação da propriedade, averbação premonitória que não implica em indisponibilidade de bens precedentes, pleito de indeferimento do pedido de habilitação do credor fiduciário. O que está dizendo aqui? Que a averbação premonitória realmente não impede, né? A averbação premonitória, ela comunica que há um processo correndo contra a pessoa que tem direito sobre o imóvel, né? E fica lá na matrícula. E aí, o que esse julgado está dizendo? Que a averbação premonitória não causa indisponibilidade do bem. Portanto, pode ocorrer aí, né, a tramitação normal da execução extrajudicial, né, do leilão extrajudicial, certo? Mas, repito,
Eu coloquei como uma das questões a se observar aqui, quando você vai arrematar em leilão extrajudicial, essa questão da existência ou não de averbação premonitória na matrícula, por conta do tempo, né? Aqui mesmo um exemplo, se tem na jurisprudência, é porque alguém teve que entrar na justiça para tirar a averbação, porque arrematou um imóvel nessas condições, certo? Eu mesmo tenho um caso aqui de um investidor, inclusive de Santa Catarina, que me procurou já depois que arrematou o imóvel e que nós tivemos que entrar com embargos de terceiro por conta de peculiaridades do caso concreto para retirar a anotação premonitória. E isso, anotação ou averbação premonitória. E isso demanda tempo. Demanda tempo. Então, é mais um aspecto que você tem que observar quando dá análise aí da matrícula do imóvel que você vai arrematar aí em leilão extrajudicial, certo? Então, eu trouxe mais um julgado aqui, também do TJ de Santa Catarina, certo? Que diz aí, em vermelho lá embaixo, aqui, ó, já na inexistência de inviabilidade e consolidação da propriedade fiduciária, averbação premonitória que não implica em disponibilidade de bens. Então, tendo a averbação premonitória, pode ocorrer o leilão. Se você verificar lá que há uma averbação premonitória, não quer dizer que não poderia ir a leilão extrajudicial. Não, mas você tem que colocar na balança para ver se há aí a viabilidade temporal, né, de tempo para você, porque você vai ter um gravame para retirar ali. Essa obrigação sempre colocada nos editais como de responsabilidade dos arrematantes. Então, preste muita atenção nisso aí, coloque na balança, mas já saiba que a anotação premonitória, a averbação premonitória, ela não impede o leilão, não vai causar nulidade do leilão, né? A pessoa que tem lá, que fez a averbação premonitória, ela não tem direito nenhum sobre o imóvel, mas demanda tempo para você retirar ela, certo? Às vezes, dependendo do caso concreto, né? Dependendo do caso concreto, do entendimento do magistrado, você vai ter que pegar aí e entrar com uma ação própria, que é um embargo de terceiro, para tirar essa anotação. Tirar ela é algo inevitável. Você vai tirar, você vai retirar essa averbação premonitória. Isso é fato. Né? Ela é uma figura meramente informativa, ela não causa disponibilidade do bem, né? Ela não impede a consolidação da propriedade. Entretanto, o critério temporal, volto a repetir, ele é crucial para o seu lucro. Você precisa fazer o seu dinheiro girar rápido, né? E quanto mais questões você tiver para resolver, né, mais tempo vai demandar para você, né, fazer o seu dinheiro voltar com lucro para o seu, né, para você reinvestir ele. Então, leve sempre em consideração também mais esse aspecto na matrícula dos imóveis em leilões extrajudiciais, certo? A quinta e última observação que eu faço. Você vai observar também se há penhora dos direitos de aquisição sobre o imóvel. Os direitos de aquisição, eles podem ser penhorados, né? Eles podem ser penhorados. E aqui não é penhora do imóvel em si, é penhora dos direitos de aquisição. Então, há leilões, né, em que você vai lá e arremata os direitos de aquisição da pessoa, em leilões judiciais, e você vai assumir o lugar dela no contrato de alienação fiduciária. O que nós estamos tratando aqui é você participando de um leilão, né, você participando de um leilão de alienação fiduciária extrajudicial, portanto, nesse caso, você tem essa quinta observação que eu trago nessa aula, que é verificar se tem penhora sobre os direitos de aquisição. A penhora dos direitos de aquisição também não impede o leilão, não impede a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. O leilão pode ocorrer, né, de forma tranquila. Entretanto, vai demandar um tempo para você baixar também essa questão dessa penhora aí dos direitos. Mas coloquei também como observação só pelo critério temporal, certo? Porque, na verdade, quando você arremata no leilão extrajudicial, pela lógica jurídica, aquela pessoa
que tinha o direito sobre o imóvel, ela passou a não ter mais a partir do momento em que houve a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. Então, a penhora que exista lá dos seus direitos, ela se torna uma penhora vazia. Mas o fato é que, vazia ou não, ela está lá na matrícula, correto? Está lá na matrícula. E aí, para você vender esse imóvel, você vai ter que limpar essa penhora de lá, baixar essa penhora dos direitos, ter uma averbação lá constando, né, que foi baixada, e isso pode demandar um pouco mais de tempo. Não estou dizendo aqui para vocês que seria uma fria você arrematar imóvel nessa condição em leilão extrajudicial, porque seria algo errado de eu dizer. Eu mesmo já participei de vários leilões extrajudiciais em que na matrícula tinha penhora dos direitos ali averbada. Entretanto, coloquei também nessa relação para que vocês observem e saibam que isso pode fazer com que demande um pouco mais de tempo para você, né, poder aí, né, ter a sua matrícula ali registrada, tudo certinho, né, tudo organizado, né, para você poder vender, certo? O cartorário, é importante que se diga, ele não pode se negar a fazer o registro da sua arrematação em leilão extrajudicial por constar lá uma penhora de direitos do devedor anterior, fiduciário, fiduciante. Entretanto, na prática, você pode encontrar cartórios que criem algum tipo de problema. Mas eu repito, não é nenhum problema você arrematar imóveis nessa condição. Então, se você encontrar lá na matrícula, num leilão extrajudicial, que há uma penhora sobre direitos de aquisição, tenha em mente que esses direitos de aquisição eles já não existem mais por ocasião do leilão extrajudicial. Mas tenha em mente também que, apesar do direito te defender, pode ser algo que demanda um pouco mais tempo, porque o cartorário pode criar algum problema, como eu já vi criar, mesmo não podendo criar, né, pode criar algum problema, mas o fato é que esse tipo de anotação não impede que você tenha uma arrematação bem-sucedida nesse tipo de imóvel, certo? Então, por hoje, era isso aí que eu tinha para falar com vocês, esses 5 aspectos que você vai encontrar na matrícula dos leilões, no caso dos leilões extrajudiciais, né? Nós falamos aqui, para recapitular, da penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente. Nós vimos que os tribunais, via de regra, não aceitam a penhora do imóvel alienado fiduciariamente, apenas dos seus direitos, né, de aquisição. Entretanto, há um entendimento crescente dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça que, no caso de dívida de condomínio, pode haver a penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente, dada a natureza próprio terreno da dívida condominial. E aí, nesse caso, você tem que observar se tem essa penhora lá para colocar, né, aí na balança se compensa você enfrentar, né, mais esse obstáculo aí dentro dos demais que você já teve que analisar de regularidade ali daquele leilão específico, certo? Nós vimos também que é importante você verificar se houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, né? Porque o leilão extrajudicial, ele não ocorre dentro do Poder Judiciário. Então, os atos ficam registrados no cartório e o leilão extrajudicial tem que apontar ali na matrícula que houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Nós vimos também que é importante você verificar se há na matrícula contrato de locação averbado, porque se houver contrato de locação averbado com cláusula de vigência, mesmo após a alienação do bem, você vai ter que esperar terminar, né? Isso aí pode atrapalhar seus planos de vender rápido o imóvel. Nós vimos também que há possibilidade de você encontrar anotação premonitória, lá, averbação premonitória no imóvel, né? Isso não impede que você assuma, que você se torne dono do imóvel arrematado extrajudicialmente, porque a averbação premonitória ela é meramente informativa, mas você pode ter uma dificuldade, né? Dependendo do caso concreto, dependendo do entendimento, porque tem entendimento no judiciário para todos os gostos, né?
e você pode demandar um pouco mais de tempo, mas também nós trouxemos aqui na aula que isso não é um impedimento para a realização do leilão. Então, do ponto de vista de regularidade do leilão, você não tem que se preocupar com relação à verbação premonitória. Só questão temporal mesmo, que pode ser que crie algum tipo de óbice, mesmo que ilegal, você pode encontrar um juiz que fale, não, quem tem que você tem que pleitear através de ação própria, né? Aí você vai ter que entrar com embargo de terceiro, isso vai demandar um tempo para fazer a baixa daquela anotação premonitória, o que é um absurdo, porque essa anotação ela não pode, né, impedir, né, a realização do leilão extrajudicial, né? E nem tampouco ela tem validade pela lógica do direito após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Entretanto, gente, infelizmente, na prática, né? Na prática, o que a gente vê são interpretações distorcidas, pessoas com pouco conhecimento, né, de causa, né, e atrapalhando quem está trabalhando dentro da técnica. Então, por isso que eu trouxe aqui a possibilidade de você encontrar anotação premonitória. É para vocês ficarem longe de imóveis com anotação premonitória em leilão extrajudicial? Não, de nenhuma forma. Não. O fato é que você tem apenas que colocar na balança essa questão, entrar conscientemente, certo? E aí, a quinta e última questão que nós tratamos na aula, a questão da penhora dos direitos, né? Você verificar se tem penhora dos direitos lá. Essa penhora também é a mesma coisa que eu disse sobre a anotação premonitória, vale para a penhora dos direitos. Não vai atrapalhar nada, não vai atrapalhar a sua vida, assim, do ponto de vista de validade do certame. Porque a partir do momento que houve a consolidação da propriedade, aquela pessoa já não tem mais direitos, a penhora que ocorreu lá no processo judicial, ela se tornou vazia. Entretanto, é um aspecto para você se observar, né? E ver, né, que você pode demandar um tempo, ter algum tipo de problema justamente por interpretação errada lá do cartorário, né? Uma interpretação equivocada do cartorário que possa, né, ali querer causar algum óbice, pedir alguma ordem judicial para baixar aquilo ali, para poder registrar a sua arrematação, o que é um absurdo, mas infelizmente pode acontecer, certo? Mas se acontecer, vocês já sabem, né, o direito de vocês, né? Vocês já sabem que a baixa dessa penhora ela tem que ser automática, praticamente, porque ela já não existe mais. Por que ela não existe? Porque não existe mais direito do devedor fiduciante. Ele perdeu o direito sobre o imóvel a partir do momento que ele deixou de pagar as prestações, foi constituído imóvel, houve a consolidação da propriedade em nome do banco, certo? Mas essas observações, né, elas são importantes para você saber como agir. São observações que você tem que ver na matrícula para você saber como se portar, como planejar a sua arrematação, certo? Então, era isso que eu tinha para hoje, viu? Vou abrir agora aqui o da mentoria para pergunta. Pode falar, Paulo. Olá, abençoada noite a todos. O professor, eu fiquei com uma dúvida. Sim. Quando eu compro o direito, eu assumo o saldo devedor do imóvel perante o banco. Sim. Tá? Mas no caso, como o senhor colocou aí, que o imóvel foi colocado em leilão por dívida própria terreno, eu arremato o imóvel, mas ele tem o financiamento. Esse financiamento não, aí tá. O objeto da aula não foi esse propriamente, foi alertar vocês para um novo entendimento, né? Mas eu entendi sua pergunta. Agora, transportando aí, se você está num leilão judicial, em que há um imóvel alienado fiduciariamente, sendo leiloado para pagamento de condomínio, de acordo com o entendimento que vem crescendo dos tribunais. Se você arrematar, você está arrematando o imóvel, você não está arrematando dívida. Você só vai arrematar a dívida se você arrematar, se o leilão for apenas dos direitos sobre o imóvel. Dos direitos. Isso. A dívida continua, o dívida do financiamento continua com o antigo proprietário. Porque nesse caso aí, que tem acontecido, a avaliação não vai ser dos direitos, a avaliação vai ser do imóvel. Entendeu? Sim. Uhum. É isso aí. Então. Bom, obrigado, hein? Tá, pode falar, Amanda. Boa noite. Ô, professor, só uma dúvida aqui, eu não sei se eu não prestei atenção, enfim.
A anotação premonitória, eu preciso entrar judicialmente para conseguir retirar? Então, veja só, a anotação premonitória, o que tem sido o entendimento atual? O entendimento atual é que ela não impede o leilão e, portanto, por óbvio, o cartorário deveria verificar lá, não, tinha uma anotação premonitória aqui, uma averbação premonitória dos direitos, né, do devedor fiduciante, mas ele não tem mais direitos. Ou por quê? Porque na própria matrícula, para ter o leilão extrajudicial, vai ter a consolidação da propriedade em nome do banco. Concorda? Não é isso? Que a Lei 9.514 de 97 diz. Só que, absurdamente, tem cartorário que está negando o registro da sua arrematação e pedindo uma decisão judicial para baixar aquela averbação premonitória. E aí você vai no judiciário, lá só tem uma forma de você pedir, porque lá no judiciário você é terceiro interessado. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entrar com embargo de terceiro. Ah, entendi. Nossa. Gente, ela não impede, não deveria acontecer isso. Pois é, se foi para leilão. Não deveria, ela foi a leilão extrajudicial. O que há é uma averbação premonitória que indica que existe uma execução contra o devedor por uma outra dívida, mas ela não impede a consolidação da propriedade em nome do banco, havendo a questão de lógica jurídica. Mas na prática, infelizmente, né, tem muita gente, tem muito incompetente com atribuição, né, de muito poder aí. Essa que é a verdade. Lavando o resto, porque o brasileiro é assim mesmo. Está ditando as coisas sem saber o que está fazendo e atrapalhando a nossa vida. Então, é nesse sentido que eu trouxe para a aula essa questão. Só que a averbação premonitória, ela de forma alguma é um empecilho para a sua arrematação, certo? E a questão da penhora dos direitos de aquisição para baixar, eu também tenho que entrar judicialmente? Eu sei que ela teria que ser automática. Tem que ser mesma coisa da averbação premonitória. Só que existe cartorário que é aquela questão do incompetente com poder, né? E aí você vai ver, tanto no judiciário, juízes, como cartorários, né? Que parece que não... registro, que tem o poder de decisão ali naquele momento e não tem ali o conhecimento necessário para fazer a coisa de forma ágil, né? Então, a aula de hoje é mais uma aula de alerta, né? Entendi. De alerta para alguns aspectos, e eu acho que o ponto principal da aula hoje foi esse entendimento que vem crescendo no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade, excepcionalmente, da penhora de imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de dívida condominial por se tratar de obrigação próprio terreno, né? Esse aí sim você tem que tomar mais cuidado, tá certo? Beleza, obrigada, viu? Então, tá, gente, olha, até a próxima aula, viu? Na semana que vem a gente continua aí aqui na mentoria com esse módulo de leilão extrajudicial, certo? Tá bom, boa noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Amém.